Um drone caiu em Galați, na Romênia. Não em qualquer cidade. Em uma cidade a 1 hora de distância do escudo antimíssil da OTAN, em Deveselu. A poucos quilômetros da maior base militar da aliança em construção na Europa. Na margem do Danúbio. O mesmo rio que separa a Romênia do porto ucraniano de Ismail, alvo constante dos enxames russos. Era a 28ª violação do espaço aéreo romeno desde 2022. E a primeira vez que um drone com carga explosiva atingiu diretamente uma estrutura civil. A paciência de Bucareste acabou. E a resposta que veio nas horas seguintes revelou algo que poucos estavam acompanhando. A transformação silenciosa da Romênia de elo fraco no flanco leste da OTAN para a peça central da arquitetura de segurança europeia. Se você quer entender o que está sendo construído nessa região e por que isso importa, já se inscreve para não perder nenhuma análise. Na noite de 29 de maio, a Rússia lançou um enxame de 43 drones contra o sul da Ucrânia. O alvo era o porto de Ismail, no rio Danúbio, diretamente em frente à fronteira romena. A maioria dos drones foi interceptada pelas defesas aéreas ucranianas. Um deles não foi. Um Geran-2, a cópia russa do drone iraniano Shahed, desviou do curso e entrou no espaço aéreo romeno. Os radares romenos rastrearam o drone imediatamente. 2 caças F-16 e um helicóptero militar foram mobilizados. Os pilotos receberam autorização para engajamento. O problema foi o tempo. O drone voava a poucos centenas de metros de altitude. Permaneceu no espaço aéreo romeno por apenas 4 minutos, cobrindo aproximadamente 10 quilômetros. Quando os F-16 chegaram ao alcance de engajamento, o drone já havia atingido um edifício residencial em Galați. 2 civis ficaram feridos, um deles um adolescente de 14 anos. Na mesma noite, no noroeste da Romênia, na região de Maramureș, a centenas de quilômetros de Galați, outro veículo aéreo não tripulado de grande porte sem carga explosiva foi encontrado. 2 drones russos na mesma noite, em regiões opostas do país. O Ministério da Defesa romeno confirmou oficialmente que ambos eram de fabricação russa. A resposta de Bucareste veio rápido e foi além do protocolo diplomático habitual. O presidente Klaus Iohannis convocou uma reunião de emergência do Conselho Supremo de Defesa Nacional. Ao sair, anunciou uma série de decisões que sinalizaram uma mudança de postura que a Romênia não havia adotado em nenhuma das 27 violações anteriores. O cônsul-geral russo em Constança, Andrei Kosulin, foi declarado persona non grata. O consulado foi fechado. Essa decisão não foi simbólica. Constança não é apenas o maior porto da Romênia. É sede da maior base naval da OTAN no Mar Negro. Funciona como ponto de trânsito para material militar e civil destinado à Ucrânia. Fica a 1 hora de distância da base Mihail Kogalniciano, em processo de expansão para se tornar a maior base da OTAN na Europa, e do escudo antimíssil de Deveselu. A inteligência romena havia solicitado a expulsão de 2 diplomatas russos em Bucareste 1 ano antes, por coleta de informações em setores estratégicos. O consulado de Constança era identificado há anos como ponto de monitoramento dos movimentos navais da OTAN, do tráfego portuário e dos carregamentos para a Ucrânia pelo Mar Negro. Fechar o consulado não foi apenas uma punição diplomática. Foi a eliminação de um ponto de observação operacional russo sobre as operações da aliança no Mar Negro. Simultaneamente, o embaixador russo em Bucareste foi convocado ao Ministério das Relações Exteriores para receber um protesto oficial. O Conselho Supremo de Defesa propôs sanções adicionais contra pessoal diplomático russo na capital. Em uma única noite, a presença diplomática russa na Romênia foi reduzida de forma operacionalmente significativa. O ministro das Relações Exteriores da Romênia foi além das medidas bilaterais e colocou um instrumento mais pesado sobre a mesa, o artigo 4 da OTAN. Esse artigo é o mecanismo de consulta coletiva da aliança. Qualquer membro que considere sua integridade territorial ou segurança ameaçada pode solicitar consultas formais com os aliados. Não exige uso de força militar, mas seu peso diplomático é significativo. Ele convoca toda a aliança para a mesa. A carta foi declarada presente. Ainda não foi jogada formalmente, mas sua presença na discussão é em si uma mudança de patamar. Esse instrumento tem precedente recente. Em setembro de 2025, a Polônia ativou o artigo 4 após 19 drones russos entrarem em seu espaço aéreo em uma única noite. O resultado foi concreto. Aeronaves da aliança intervieram no espaço aéreo polonês pela primeira vez na história da OTAN, baterias Patriot adicionais foram desdobradas e a Operação Eastern Sentinel foi lançada. A situação romena tem bases diplomaticamente ainda mais sólidas que a polonesa. Na Polônia, 19 drones entraram em uma única noite sem vítimas civis. Na Romênia, o padrão acumulado é de 28 violações ao longo de 3 anos.
e desta vez resultou em civis feridos, incluindo uma criança. A resposta da aliança e dos parceiros europeus chegou rapidamente. O secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, expressou solidariedade incondicional com a Romênia e reafirmou que a aliança está preparada para defender cada centímetro do território aliado. O porta-voz da OTAN foi além da retórica e sinalizou que medidas defensivas adicionais estão sendo consideradas, não como promessa futura, mas como avaliação em curso. A Comissão Europeia, pela voz da presidente Ursula von der Leyen, anunciou a preparação do 21º pacote de sanções contra a Rússia, um pacote que não estava na agenda antes do incidente. A França convocou o embaixador russo ao Ministério das Relações Exteriores e classificou o episódio como ato extremamente irresponsável que ameaça a segurança regional. O peso da posição francesa vai além do protocolo. Tropas francesas estão estacionadas na Romênia. O incidente afetou indiretamente pessoal francês. O presidente Zelensky disse que a Ucrânia está pronta para apoiar a Romênia da forma que for necessária. Do lado russo, o porta-voz Peskov afirmou que Putin foi informado do incidente, mas não confirmou se o drone era russo. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Zakharova, ameaçou uma resposta rápida ao fechamento do consulado. O país que derrubou um drone sobre um edifício residencial em território da OTAN estava emitindo ameaças de retaliação. Para entender por que a resposta romena teve o peso que teve, é necessário entender a transformação militar que a Romênia executou nos últimos 3 anos. Em 2022, a Romênia era considerada um dos elos mais fracos do flanco leste da OTAN. Uma fronteira de 650 quilômetros com a Ucrânia, uma costa no Mar Negro, portos dentro do alcance russo, e um exército que ainda conduzia patrulhas aéreas com caças MiG-21 da Guerra Fria. Em 2026, o quadro é completamente diferente. Os MiG-21 foram aposentados e substituídos por F-16 Fighting Falcons adquiridos de Portugal e Noruega. A frota chegou a 49 aeronaves. Com 18 F-16 adicionais vindos dos Países Baixos, deve alcançar 66 a 67 caças modernos até o final do ano. Foram esses F-16 que foram mobilizados na noite do incidente em Galați. Os pilotos tinham autorização para engajamento. A janela de 4 minutos não foi suficiente. A Romênia está trabalhando exatamente para fechar essa lacuna. A defesa aérea foi reestruturada em sistema de camadas. No topo, 4 baterias Patriot PAC-3 contra mísseis balísticos e ameaças de alta altitude, com 4 mais previstas para entrega até 2027. Na camada intermediária, 231 lançadores Mistral, com 934 mísseis franceses e sistemas sul-coreanos, Chiron, cobrem altitudes médias e baixas, e a camada mais crítica para o contexto atual, interceptores de drones Marops, desenvolvidos pela empresa Project Eagle, fundada pelo ex-CEO do Google Eric Schmidt, foram testados na Romênia em exercício da OTAN em abril de 2026. O ministro da Defesa afirmou que estariam operacionais em dias. Se o drone de Galați tivesse chegado um mês depois, encontraria esse sistema ativo. Em janeiro de 2026, 10 dias antes do incidente, a Romênia sancionou uma lei que autoriza expressamente a neutralização de drones não autorizados em seu espaço aéreo. A lei foi feita para exatamente esse cenário. Na primeira aplicação real, a janela de 4 minutos não foi suficiente. Com o sistema de defesa em camadas completo, essa janela se fechará. E há um dado financeiro que contextualiza toda essa transformação. Uma semana antes do incidente de Galați, no dia 21 de maio, a Comissão Europeia aprovou 16,68 bilhões de euros em financiamento de defesa para a Romênia pelo programa SAFE, um dos maiores pacotes de defesa já concedidos a um único país pela Europa. 15 programas separados: modernização de forças mecanizadas, defesa aérea em camadas, reforço naval no Mar Negro, renovação da frota de helicópteros e localização da indústria de defesa. Uma semana depois, um drone russo caiu sobre um edifício residencial nesse mesmo país. Porque o pacote SAFE foi aprovado ficou claro para todo o mundo em uma única noite. O drone que caiu em Galați era uma cópia iraniana barata de tecnologia soviética. O lugar onde caiu é uma das regiões estrategicamente mais sensíveis da Europa. A 1 hora do escudo antimíssil da OTAN, ao lado do maior hub de suprimentos militares para a Ucrânia no sul, sobre o território de um país que está se tornando peça central da arquitetura de defesa europeia. A Rússia perdeu seu consulado em Constança, perdeu um ponto de observação operacional no Mar Negro, perdeu espaço diplomático junto à aliança, e acelerou exatamente o processo de rearme romeno que mais temia. Cada violação anterior havia custado pouco ao Kremlin. A 28ª custou mais, e a próxima encontrará uma defesa diferente.